Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor, em Filipenses 1, do 9 ao 10. Filipenses 1, do 9 ao 10. Fala assim: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, Aleluia. em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovar-te as coisas excelentes e seres sincero e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O que eu entendo, né, com essa passagem de Filipenses? Paulo, ele falou, né, para aumentar o amor de Deus, né, sobre o amor. E Paulo, nessa oração, ele pediu, sabe, que a gente se enchesse mesmo com a esperança, com o amor. Aleluia. E com a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. E hoje, né, é o segundo culto do ano, e eu pergunto pra gente: por que nós vamos nos encher durante os meses? Qual será o nosso objetivo durante esses meses? Né, a nossa placa que fala, né, que a gente é selo e paixão. O que a gente tem selado? Pelo que nós temos selado? Será que a gente ainda tem selado pelo pecado, ou a gente tem selado pela presença de Deus? Será que a gente está apaixonado pelas coisas do Senhor, ou ainda está apaixonado pelas coisas do mundo? Então, assim, que a gente venha ter mais selo, mais paixão com as coisas da casa do Senhor. Aleluia. Que tudo que a gente for fazer, que a gente tenha selo e sabedoria. Amém, Jesus. Sabe? E que nada que a gente faça seja para glorificar o nosso nome, mas sim para glorificar o nome do Senhor. Amém, Jesus. E, né, que vamos nos alegrar, mesmo em situações e circunstâncias complicadas, né, que a gente não venha ficar triste, sabe? Mas se a gente for ficar triste, a gente venha se lembrar de Deus, venha nos encher de Deus. E todas as vezes que aconteceu alguma coisa que entristece nosso coração, que a gente venha se apaixonar pela Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina cada dia mais a ser mais apaixonado por Ele. Aleluia. E nos ensina e nos capacita. Então, vamos orar, pedir a Deus, sabe, para nos dar sabedoria, para alegrar os nossos corações. Amém, e para nos encher cada dia mais do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Fique à vontade. Senhor, fique à vontade nesse lugar, Pai. Fique à vontade aqui esta noite. Que a nossa ministração que esteja aqui, Senhor, venha ser para glorificar o Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor vai fazer. Que possamos ter ser imagem para a glória do Senhor. Ser imagem por tudo que o Senhor fez na nossa igreja. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Venha, Pai, derrame o Teu amor aqui nesta noite, Pai. Derrame cada dia mais a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. E vamos ter sempre gratidão pelo Teu nome, Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito neste Senhor. Nós te agradecemos. Amém, Senhor.
pode abrir a sua Bíblia, abra comigo lá no livro de 1 Coríntios. Capítulo 16. Hoje eu vi uma postagem do nosso irmão e eu confesso para os irmãos que meu coração queimou na hora que ele postou. Mas antes de iniciar aqui, eu queria orar pela vida de uma pessoa. Quero orar por uma irmã que está internada, Vera Lúcia. Não conheço ela, mas eu sei que se o inimigo está tentando ceifar a vida dela, ele perdeu agora. Porque a igreja de Cristo está aqui para orar pela vida dela. E eu queria, irmãos, em nome de Jesus Cristo, assim como você pode ter alguém enfermo dentro de casa, eu queria que todos nós orássemos agora para que a gente venha ter um testemunho aqui da salvação chegando no lar daquela mulher, chegando no leito dela agora. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que nós fizéssemos uma oração de guerra, batalhar pela vida dessa mulher. Porque entrar um ano novo, um novo ano, no leito de uma cama não é para qualquer um, mas são propósitos. Mas eu queria agora convidar você a orar. Pai, em nome de Jesus, como servo do Senhor aqui nessa geração, assim como a igreja que está aqui, ó Deus, nesta noite, unimos a nossa fé nesse propósito pela vida da Vera Lúcia agora. Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem uns anjos que acampam ao redor dela agora. E todo espírito de morte, todo espírito das trevas, Deus, eu repreendo agora sobre a vida dela, no nome santo do Senhor Jesus. Deus, o Senhor tem o dom da vida, o Senhor é quem tira a vida, o Senhor é quem ceifa a vida, mas dá uma oportunidade, assim como o Senhor deu para ela aqui, acrescentou mais 15 anos de vida. Ó Pai, nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha de encontro ao coração, ao sangue, aos pulmões, ó Deus, em nome de Jesus, a cada órgão que está parado, ó Deus, o rim, ó Deus, que está parado, que o Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, coloque o rim dela para funcionar novamente. Deus, em nome de Jesus Cristo, te peço, ó Deus, esse AVC não venha deixar sequela, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, mas que seja para a glória do teu nome, que seja, Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado, que a família venha se unir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, porque ela é uma serva do Senhor aqui nessa geração. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te clamo, eu te peço e já te agradeço, crendo, sabendo que a igreja anunciar céu azul clamou pela vida desta mulher, e não porque nós oramos, mas sim porque nós confiamos e já crendo no milagre sobrenatural do Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos e nós te bendizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Vera Lúcia está diante do Senhor. Cumpra o teu propósito e o teu querer nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio na cura, em nome de Jesus. Pode se sentar, querido. 1 Coríntios capítulo 16, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 16, verso 14. Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. A Núbia iniciou a mensagem, iniciou o culto falando sobre zelo e paixão. E esse ano eu estou muito feliz que nós iremos trabalhar com esse tema. E eu queria que você olhasse para a nossa igreja, olhasse pelo espaço que o Senhor preparou para a gente. E eu queria que você contemplasse com muito zelo e com muita paixão. E o desejo do meu coração, como pastor dessa igreja, é já colocar aqui um projetor. Porque vai ficar mais fácil também para os irmãos que não conhecem as músicas,
cantarem também. E um ventilador ali a gente ganhou, foi ofertado. O outro a gente comprou. A gente precisa colocar mais 2 ventiladores aqui dentro. Então eu queria que os irmãos começassem a contemplar essas coisas. E todo o dinheiro que é empregado nessa igreja, irmãos, eu volto a dizer, vocês têm total acesso ao mal. Pode chegar, cadê o dinheiro? Vocês têm total liberdade para isso. Ninguém está aqui para querer dinheiro dos irmãos. A gente está aqui para investir. O homem, né, na verdade é esse ano já, o dono dessa loja vai fazer um galpão. Na verdade não é um galpão, uma casa, né? E ele já ofertou, já vem dizer, falou assim, ó, eu quero fazer para vocês, porque o desejo do meu coração é que só as crianças virem aqui e subam aqui para cima. Fica mais fácil para precisar de atravessar lá do lado de lá. Fomos abençoados? Fomos. Nós não pagamos aluguel lá? Não pagamos água, não pagamos nada lá. Tudo porque Deus está cuidando dessa igreja. Então o desejo do meu coração nessa noite, querido, é que você comece a entender tudo que você for fazer, faça com amor. Vai trazer o dinheiro aqui no gasofilaço aqui, traga com amor, traga com paixão, entendendo que você, não, eu estou fazendo parte disso aqui. A limpeza aqui, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém cobra nada. Os irmãos saem da casa deles, o pastor também limpa, viu, gente? Eu tenho testemunha aqui, viu? Eu limpo a igreja também. E é o mínimo que eu posso fazer. Então o desejo do meu coração nessa noite é que vocês comecem a trazer os dízimos e as ofertas aqui, entendendo que é por amor, é por zelo, é por paixão. Quantas pessoas vão entrar aqui, querido, que dependem de uma palavra, dependem de uma cesta básica. Nós ganhamos 3 cestas básicas, não foi, irmão? Completinhas. Se cuidado de Deus. E se alguém aqui nessa noite estiver precisando de uma cesta básica, pelo amor de Deus, pastor, estou precisando de uma cesta básica. Porque o dia que eu estiver precisando, eu vou pegar. E eu não tenho medo, não. Porque é para minha casa, eu vou sustentar a minha esposa e meus filhos. Se você estiver precisando, irmão, em nome de Jesus, peça. Não hesite, não passe dificuldade sozinho. Se nós somos igreja, nós vamos pegar unidade. Nós vamos estar juntos até o final. Mas para isso, nós precisamos. E não vai ser da boca para fora, não. Quem aqui já me conhece um pouquinho sabe o que eu estou falando. Nós vivemos até o final juntos, no mesmo propósito. Olha como é que eu estou suando aqui, irmão. Precisando de um ventilador aqui, precisando colocar mais um ali, ó, para vir aqui direto aqui no trono. Em nome de Jesus, irmãos. Vamos lutar pelo mesmo propósito. Amém? Glória a Deus. Nós fomos ofertados com umas lâmpadas. Daqui a pouco você vai ver, o rapaz falou que vai colocar, talvez essa semana. Não estou contando ainda, porque ele já deu tudo. O mais difícil é Deus. Agora falta a mão de obra. Ele vai vir e vai colocar. Mas então Deus está cuidando da gente. Está cuidando com muito amor, com muito zelo e com muita paixão. Agora cabe a nós fazermos o mesmo. Com zelo, com amor e com paixão. Amém? Fique de pé no seu lugar. Você que trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta. Você que nos visita nessa noite, não fique constrangido. Porque é para a nossa igreja. Em nome de Jesus. Estou louco, irmão, para colocar um projetor aqui, porque as canções vão ser cantadas no mesmo sentido. Vai ajudar o pessoal do louvor, vai ajudar a igreja e automaticamente a gente vai crescer em adoração e em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Posso contar com os irmãos em nome de Jesus? Amém? Você que tem o seu dízimo pode trazer enquanto eu oro. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa. Agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pelas tuas maravilhas, por tudo aquilo que o Senhor fez e ainda irá fazer nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo, prospere os irmãos, aqueles irmãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que estão iniciando o ano com as portas fechadas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra as portas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pessoas que estão desempregadas, passando por dificuldades, e muitas das vezes, ó Pai, não conseguem expressar, não conseguem pedir ajuda. Ó Deus, em nome de Jesus, abre uma porta, abre, Deus, em nome de Jesus Cristo, para que a tua igreja seja próspera. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, não que o pastor prospere sozinho, mas que as ovelhas cresçam junto com o pastor. Esse é o desejo do meu coração. Eu louvo o teu nome, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Irmãos, pode se sentar. Quem aqui já está iniciando o jejum aí que a gente iniciou? Quem não iniciou ainda, dá tempo. Amém?
serão só 15 dias. Por que, Jesus, você colocou só 15 dias? Porque para dar tempo também dos irmãos adaptar o corpo, né? Porque talvez tenha muito tempo que você não faz jejum, e eu tenho certeza que vai ser um tempo de fortalecimento espiritual para a vida de cada um de vocês. Se tiver alguma dúvida, no final você me procura e nós juntos iremos alcançar para que a igreja cresça junto, se fortaleça junto. Amém? Hoje quem não vai pregar sou eu, para a alegria dos irmãos. Hoje quem vai pregar aqui é o Gleice. Vem cá, Gleice, em nome de Jesus. Que Deus te use com infinita misericórdia. Vou orar para você não. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que responsabilidade, né, amados? Primeiro culto do ano, né, depois da virada, a gente poder estar compartilhando a palavra do Senhor. Que responsabilidade. Na primeira vez, né? Você passa só me joga nessas. Glória a Deus. Amados, sem muita demora, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir comigo aí 1 Samuel, capítulo 6. Meu Deus. Alguns irmãos ficaram de pé aí para poder estar lendo a palavra, então eu gostaria de convidar a igreja que puder, para que a gente possa, em unidade, como diz o nosso pastor, neste momento também lermos a palavra do Senhor juntos. Amém? 1 Samuel capítulo 6. Nós vamos ler o versículo. Vamos ler a partir do versículo 20 e 21. 1 Samuel capítulo 6, versículo 20 e 21. Amém? E os homens de Bet-semes disseram: quem é capaz de permanecer de pé diante da arca do Senhor Deus Santo? Quem subirá dentre nós? E eles enviaram mensageiro aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus trouxeram novamente a arca do Senhor, descei e fazei-a subir até vós. Capítulo 7, dando continuação do texto aí. E os homens de Quiriate-Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab, no outeiro, e santificaram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. Versículo 2. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Quiriate-Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pela presença do Senhor. Amém? 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 Glória a Deus. Amados, deixa aberta a Bíblia de vocês aí no livro de Samuel, só que na verdade no segundo livro de Samuel, também no capítulo 6. Amém? Nós vamos estar fazendo a leitura de alguns textos, alguns versículos aqui. Eu gostaria que os irmãos pudessem me acompanhar. Para que vocês entendam, nós iniciamos, né, o ano com este tema, zelo e paixão. E eu confesso que essa mensagem já está no meu coração há um bom tempo. E hoje eu sinto... Pode se sentar, irmão, desculpa. Só estou deixando aberto aí. E eu senti que é o tempo de estar compartilhando com os irmãos essa mensagem. Gleice, o que essa mensagem tem a ver de zelo e paixão? Na verdade, eu costumo dizer que zelo, né, ao meu ponto de vista... quando eu falo a palavra zelo, vem ao meu coração comprometimento, organização, vem ao meu coração perfeição, zelo. E quando eu falo em paixão, paixão para mim é um combustível que faz a gente se mover. Então, se eu fosse juntar isso no meu ponto de vista, eu diria assim, que olha, a paixão que me move à perfeição, eu diria assim:
E aqui eu consigo ver nitidamente essas características de zelo e de paixão, né, nesse texto que lemos e alguns textos, né, que nós vamos ler em 2 Samuel. Para que vocês entendam todo o contexto, antes de eu entrar na mensagem, o povo de Israel, embora tivesse a presença de Deus, embora tivesse o Deus vivo, Deus de qual nós pregamos sobre ele, estivesse presente com ele, no meio dele, o povo, numa determinada fase da sua vida, se perdeu, mesmo estando com Deus. É bem possível e provável que muitos de nós, ainda que entramos o ano na presença do Senhor, ainda que viramos o ano orando, clamando ao Senhor, ainda não viva as bênçãos de Deus por falta de zelo e paixão, comprometimento. E assim foi o povo de Israel. O povo de Israel, eles tinham, né, a presença de Deus, que naquela época era representada por uma arca. Essa arca era a presença de Deus, diferente, né, amados, dos dias de hoje, que quando nós falamos do que representa Deus aqui na terra, nós olhamos para os nossos irmãos. Então já quero estar falando ao coração de você, se porventura você é uma pessoa que não se atenta aos detalhes quando se trata em representar Deus, eu queria convidar vocês a se atentar, porque pode ser que mesmo você, sendo a pessoa que carrega a presença de Deus, não tenha mais Deus em você e está vivendo uma vida totalmente arruinada. E assim foi o povo de Israel. Certa vez alguns reis, né, conhecidos como os filisteus, 5 reis, levantam uma grande guerra, né, talvez, acho que a mais violenta guerra contra Israel. E nessa guerra, o povo de Israel tiveram uma ideia. Eles estavam perdendo a peleja e eles falaram assim: vamos trazer a presença do Senhor por meio da peleja, né? Como de costume, Deus vai nos dar a vitória sobre este povo. E fato é que vieram os sacerdotes com a arca, com a presença de Deus, e veio à frente deles. Amados, sabe o que aconteceu? Me pergunta aqui, só para vocês não ficarem dormindo, vocês não vão dar. O que aconteceu? Pergunta aí. Eles perderam a batalha. E pior do que perder a batalha, os filisteus ainda levaram a presença de Deus. Além deles perderem a guerra, de serem humilhados, os 2 sacerdotes, filhos de Eli, serem mortos, eles ainda perderam a guerra. Interessante que Deus, o nosso Deus, é um Deus que nos promete e nos garante vitória, mas quando realmente o nosso coração está voltado para Ele, e não fazer dele um amuleto. Já viu aquele crente que, tipo assim, as coisas apertam um pouquinho, correm para a igreja, como se Deus fosse um amuleto que resolve só aquela situação? E na verdade Deus não tem prazer em resolver uma situação na nossa vida. Deus tem prazer em viver uma vida de intensa intimidade com a gente. Deus, ele é um Deus que, quando a Bíblia fala que o Senhor ele tem ciúme, que o Espírito tem ciúme, eu entendo que uma pessoa ciumenta é uma pessoa que quer estar a todo tempo te controlando, é isso? Né? Uma pessoa ciumenta, então eu entendo que em todo tempo Deus quer estar presente conosco, relacionando com a gente. Não é apenas um momento. Deus não tem prazer em passar apenas um momento com você ou comigo. Deus quer fazer de nós uma morada permanente e eterna. E então aqui os 2 filhos, né, de Eli morrem, os 2 sacerdotes, o povo de Israel é humilhado, perde a peleja. Então nós chegamos neste texto. Mas vamos ler um pouquinho também, 2 Samuel capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1 ao 11. Os irmãos que não gostam de ler Bíblia, hoje eu vou ajudar vocês. Mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000 ao todo. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele em Baalim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins.
E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. E Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Versículo 4. E eles retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. E Aiô seguia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor com toda sorte de instrumento, feitos de madeira, de cípretes, também com harpas e com salteiros, e com adufes, e com cornetas, e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacum, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e a segurou, porque os bois sacudiam. Em outra tradução está, os bois tropeçavam, tá? Versículo 7. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro, e ali ele morreu junto à arca de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá, e ele chamou o nome do lugar Pérez-Uzá até este dia. Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como a arca do Senhor virá até mim? Assim, Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Como disse para vocês, para que vocês entendam, presta atenção aqui, por favor, que aí vocês me ajudam, minha voz também não está muito boa. O povo de Israel tinha a presença de Deus, que era simbolizada pela arca, né? Conhecida como a Arca da Aliança, e o povo perdeu essa arca. O povo perdeu pelos filisteus, e o Senhor também não deixou isso barato, embora o Senhor permitiu que os filisteus levassem a presença dele. E aí entra a questão do descaso, né? Os filisteus já tinham um problema carregando a presença de Deus sem poder carregá-la. E agora eles ainda afrontam Deus colocando a Arca da Aliança de frente do Deus dele, do Deus deles, né? E eles arrumam um grande problema. Que problema é esse? Vou explicar para vocês. Eles colocam perto de um Deus chamado Dagon, uma espécie de Deus que era meio homem, meio peixe. E ali eles colocam a arca do Senhor de frente para ela. Aí eles saem, nem no outro dia quando eles chegam, está lá a imagem de Dagon com a cabeça arrancada, nem de frente para a arca. Aí eles acharam que deve ser coincidência. Aí eles fazem pela segunda vez, no outro dia estava lá agora a cabeça de Dagon e os braços, somente o corpo de Dagon de frente. Aí eles falam, realmente esse Deus, o povo de Israel, não é um Deus, né, com as minhas palavras, não é um Deus de brincadeira. E aí eles pegam e mandam para outros reis filisteus, e aí Deus começa a punir aquele povo com ratos, muitos ratos, e também com uma enfermidade de hemorroides. E aí o povo, diante daquela situação, eles pegam e tiveram uma ideia, falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos devolver esse Deus para o povo de Israel, porque esse Deus não pode ficar aqui não. Senão ela vai acabar morto, né? É hemorroidas, é rato, é enfermidade, o povo perecendo. E aí eles pegam, então manda a arca do Senhor, devolve, né, a presença do Senhor para Israel. E aí a arca do Senhor vai parar na casa daquele homem de 1 Samuel que nós falamos, um homem chamado, meu Deus, Abinadab. Amém? Até que vocês conseguiram compreender pelo menos o texto? Então, quanto tempo que a presença do Senhor ficou na casa de Abinadab? Alguém lembra? 20 anos. E o que aconteceu na casa dele? Pergunta para o seu irmão do lado, só para acordar aí. O que aconteceu na casa de Abinadab? Olha para mim, deixa eu responder para não ficar sem graça. Nada. Nada, irmão. É possível, como eu disse, que muitos de nós, embora passemos, né, a virada do ano na presença do Senhor,
embora falamos da presença do Senhor, embora carregamos a presença do Senhor, nada acontece na nossa vida. Já viu aquele crente? 10, 20, 30 anos na igreja, a vida não muda, a postura não muda, o caráter não muda, nada muda. Aqui não era diferente também. Embora Abinadab fosse sacerdote, tivesse a responsabilidade de zelar pela presença de Deus e honrá-la, não viveu nada de extraordinário na sua vida. Eu acredito que talvez o nome dele esteja na Bíblia apenas para acordar eu e você, para que nós pudéssemos entender que é possível falar de Deus sem conhecer Ele. É possível vir à igreja sem conhecer o Deus de qual nós estamos falando na igreja. É possível participar de uma cela avivada sem ser avivado. Então eu acredito que esse texto de 1 Samuel capítulo 6, quando fala que a presença do Senhor, a arca do Senhor ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu, é para alertar eu e você de que é possível estarmos num culto como esse e nada acontecer na nossa vida. Talvez nós voltarmos até pior do que nós entramos aqui. E por que é possível? Por causa do descaso da presença de Deus, a irreverência quando se trata das coisas de Deus. Esses textos, amado, que lemos aqui, falam ao meu coração de 3 tipos de cristão, e eu quero, junto com os irmãos, falar sobre esses 3 tipos de cristão. Eu sei que não tem nenhum deles aqui. Amém? Amém. Mas se tiver, amados, aperte o cinto, porque para tudo tem solução quando nós voltamos para os caminhos do Senhor. Diferente de nós que temos dificuldade em perdoar, Deus ama perdoar quando nós verdadeiramente nos arrependemos. Amém? Então tem jeito para mim e para você. Aperte o cinto aí. Esses textos que lemos falam sobre 3 tipos de cristão. O primeiro cristão que nós vamos falar um pouquinho é o cristão que conhece a Deus, porém está distante de Deus. O segundo tipo de cristão que esses textos que nós lemos nos mostra e nos ensina é o cristão que não conhece a Deus, porém deseja estar perto de Deus, mesmo sem conhecê-lo. E o terceiro tipo de cristão é o cristão que até ama a Deus, porém não se atenta aos detalhes. Amém? 3 tipos de cristão. O primeiro cristão, como eu disse, é o cristão que conhece a Deus, porém está distante de Deus. 1 Samuel 6, versículo 20. Os irmãos que puderem me acompanhar na leitura, senão só me escuta, já ficarei feliz. Amém? Vou marcar aqui que daqui a pouco nós voltamos aqui. 1 Samuel capítulo 6, versículo 20. Como lemos, vamos ler de novo, né? E os homens de Bet-Semes disseram: quem é capaz de permanecer de pé diante deste Deus santo? E quem subirá dentre nós? E eles enviaram mensageiro aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus trouxeram novamente a arca do Senhor, descei para fazer subir até vós. Vamos ler o 7 também, só para não ficar sem contexto aqui. E os homens de Quiriate-Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab, no outeiro, e santificaram Eleazar, seu filho, para guardar a arca do Senhor. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Quiriate-Jearim, o tempo foi longo, pois se passavam 20 anos e toda a casa de Israel lamentava pela presença do Senhor. Como eu disse, amados, nada aconteceu na casa de Abinadab, embora ele tivesse com a presença do Senhor sobre a casa dele. Embora Abinadab conhecesse a Deus, embora ele estivesse com Deus, a vida dele não mudou. Pergunta por quê, gente? Só para mim não ficar aqui sem. Por quê? Nossa,
Vocês não estão nem curiosos para saber, só eu que leio a Bíblia inspirado, doido para poder saber logo o que está acontecendo. Amados, Abinadab, embora tivesse na presença de Deus, embora tivesse com a presença de Deus, ele deixou de honrar a Deus. Quando a gente fala de honra, quando a gente fala de zelo, quando a gente fala de paixão, quando a gente fala de Deus, se os seus olhos e os meus olhos não brilham, é possível que, ainda que nós sejamos templo do Espírito Santo, o próprio já não está mais em nós. É possível. É possível, amado, como eu disse, que mesmo indo à igreja, não sentimos mais a presença de Deus. Na verdade, a presença de Deus, ela se move dentro de nós conforme aquilo que eu e você conhecemos dele ou nos entregamos por ele. Se você vem num culto desse apenas por vir, como se Deus fosse apenas um amuleto de sorte, me perdoe, amados, mas é possível vocês voltarem também pior do que quando chegaram aqui. Vocês lembram do povo de Israel que levou a presença de Deus para frente da batalha, como eu disse, e foi uma derrota vergonhosa? É possível que os nossos adversários, principais potestades, estão olhando para nós, dando gargalhada e dizendo: esses aí não afrontam ninguém. É possível que eles tenham mais temor a Deus do que nós. É possível. O segundo tipo de cristão que nós vamos falar, a qual eu disse, é o cristão que não conhece a Deus, porém deseja estar por perto de Deus, deseja honrar a Deus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10. Falei que vocês hoje vocês vão ler Bíblia, vocês não ficam lendo Bíblia em casa, vai ficar olhando com essa cara de desânimo para mim, misericórdia. Amém? Então Davi retornou. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 10. Desculpa aí, amados. Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Alguém ousaria, olha aqui para mim aqui, alguém ousaria me dizer o que mudou da casa de Abinadab para a casa de Obed-edom? Honrá-lo. Vai, gente, meu Deus do céu. Cuidado com a presença de Deus. Eu ouvi uma vez no encontro de líderes que um coração grato não sofre de amnésia. Uma pessoa apaixonada, ou uma pessoa que se apaixona, é uma pessoa que se movimenta. Diferente de Abinadab, que ficou parado por 20 anos, talvez, por que não, passando todos os dias no lugar onde a arca estava, e não teve cuidado, zelo, talvez nem de se reverenciar a presença do Deus que estava na casa dele. Diferente disso, bem diferente, Obed-edom tinha um coração grato. Engraçado que Abinadab, como eu disse, ele era sacerdote, conhecia a Deus, mas Obed-edom não conhecia a Deus e é considerado um povo distante de Deus. E aí talvez você está assim, Gleice, por que Obed-edom foi abençoado por Deus e Abinadab, sendo sacerdote de Deus, nada aconteceu na vida dele? Como eu disse para você, uma pessoa apaixonada é uma pessoa que se movimenta. Se a presença de Deus não faz você se movimentar, se a paixão por Ele não te faz ser uma pessoa ativa, que se movimenta, que corre, que se reverencie, é possível o fim da minha e da sua história. Se assim for igual a Abinadab, é possível que nós vivemos o resto das nossas vidas na presença de Deus, sem de fato viver com Deus. Amados, Deus não muda. Na verdade, Deus nunca mudou. Ele sempre foi e sempre continuará sendo o mesmo. Mas a minha e a sua postura tem poder de mudar as coisas que vamos viver da parte de Deus.
O plano de Deus é que eu e você vivemos uma vida em abundância. Mas é possível que olhar para mim e para você só encontramos quadro de derrota e de decepção. Eu costumo chamar que esse tipo de cristão que, embora não conheça a Deus, é um povo privilegiado e abençoado por Deus, mesmo não conhecendo a Deus. E o porquê? Gosto de ficar respondendo, por isso eu fico falando porquê toda vez. Porque embora Obed-Edom não conhecesse a Deus, Deus conhecia Obed-Edom. Eu quero falar para você que é possível que exista aqui no meio de nós pessoas que ainda não conhecem a Deus. Mas não entre em desespero, Deus te conhece. Nossa, gente. Amém. Glória a Deus. Tá difícil aqui tirar um. Deus te conhece, irmão. É possível entrarmos na igreja e vermos pessoas talvez de 2, 3, 4, 5 anos ou 5 meses e ver nitidamente Deus trabalhando na vida dele. E também é possível olharmos para o lado e chegarmos irmãos que estão ali 20, 30 anos e Deus nunca fez nada de grandioso na vida dele. Como eu disse, a pessoa que é apaixonada por Deus é a pessoa que se movimenta através de Deus. Deus conhecia o coração de Obed-Edom. Deus conhecia a intenção de Obed-Edom. E por isso Deus o abençoou. É fácil chegarmos, amado, fazendo essas duas comparações entre Obed-Edom e Abinadab, é fácil chegarmos a uma conclusão de que nós também precisamos sermos tratados por Deus. Quantas vezes, amados, nos achegamos a Deus quando as coisas estão muito ruins ou ruins e depois nos afastamos dele quando as coisas vão bem. Como eu disse, Deus conhecia o coração de Obed-Edom. Quando a arca é levada, na verdade, a casa de Obed-Edom, embora Obed-Edom não conhecesse a Deus, Deus o abençoou. Sabe o que aconteceu logo depois disso? Obed-Edom ele se apaixonou tanto que ele falou: eu não posso ficar parado. E quando Davi vai buscar novamente a arca, para levar a cidade de Davi, ele pede a Davi que Davi deixasse ele ser apenas porteiro da casa do Senhor. Olha para você ver, amados. Enquanto eu e você reclamamos de vir para a igreja, um coração grato não sofre de amnésia. É verdade que se olharmos para a nossa vida, antes de estarmos neste lugar, com certeza o cenário é bem pior do que o que está agora. Se você fala assim, Gleice, a minha vida não está legal, mas acredite, quando você estava no mundo estava bem pior, não estava? Enquanto você está aqui, a esperança não é que melhore, mas é possível que, se Deus melhorar a vida de muitos de nós, talvez nem na igreja vocês voltem mais. Como eu disse, Obed-Edom não conhecia a Deus, mas Deus o conhecia, e isso fez total diferença na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Um coração grato é um coração comprometido. Um coração grato não sofre de amnésia. Um coração grato serve com alegria. E o terceiro tipo de cristão, amados, que eu quero tratar aqui para finalizar a mensagem, é o cristão que ama a Deus, porém não se atenta aos detalhes. 2 Samuel 6, versículo 8 e 9. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá, e ele chamou o nome do lugar Pérez Uzá até este dia. E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como a arca do Senhor virá até mim? Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então é nítido que, em matéria de amar a Deus, Davi era um que se destacava. A questão, amados, de amar a Deus é de muita importância para as nossas vidas. Mas amar a Deus sem se atentar aos detalhes de Deus
é a mesma coisa de desprezar a presença de Deus. Quando nós lemos esse texto, embora seja um texto muito longo, né, eu poderia pegar só alguns tópicos, mas eu preferia assim para que os irmãos pudessem sair daqui entendendo que não basta somente amar a Deus. Você precisa se atentar aos detalhes de uma vida com Deus. Davi, sem dúvida nenhuma, era uma pessoa que amava muito a Deus. Não é à toa que uma das condições que ele coloca para o povo de Israel logo quando assume o reinado é: eu preciso da presença de Deus para ser um rei bom. Eu preciso reinar com Deus. E toda essa história que nós falamos, tudo que nós falamos aqui só aconteceu por causa deste amor. Lembra que eu falei que uma pessoa apaixonada é uma pessoa que se move? Então Davi se moveu em direção à presença do Senhor. E por isso tudo que nós vimos aqui aconteceu. Para alguns o cenário era de morte, para outros era de bênção, e para Davi era de pânico. Porque embora ele amasse a Deus, conhecesse a Deus, ele não conseguiu, a primeira instância, levar a presença de Deus, porque não se atentou aos detalhes. Precisamos, amados, nos atentar aos detalhes de Deus, porque nosso Deus é um Deus detalhista. Deus nunca vai te pedir nada que antes Ele não tenha te dado instrução. E eu vou falar essa palavra aqui, mas me tem com muito amor. Doideira, loucura é você falar que ama a Deus, que quer a presença de Deus, tendo entendido o que Ele quer de você e não fazer. Amar a Deus não é suficiente se não atentarmos aos detalhes daquilo que Ele nos pediu. Como eu disse, Deus tinha dado detalhes de como a arca deveria, como a presença de Deus deveria ser remanejada. E os detalhes eram simples demais, amados. Era 4 sacerdotes ou 4 homens de Deus carregando a arca do Senhor nos ombros. Era só isso. Mas não é verdade que fazer as coisas mais fáceis não é melhor? O que é melhor? Carregar a presença de Deus ou simplesmente falar em nome dele? Ninguém respondeu. Vocês estão preocupados com alguma coisa, amados? Não, né? Amém. Então está tudo bem por aí. Porque eu confesso aos irmãos que o meu coração, quando eu estava preparando este texto, essa mensagem, meu coração ele ficava inquieto. Na verdade, eu estou inquieto ao saber que muitas coisas em mim precisam melhorar. Eu não quero ser, amados, apenas uma pessoa que conhece a Deus sem ter uma vida com Deus. Também não quero, amados, ser uma pessoa que não conhece a Deus e que apenas Deus me conhece. Eu quero que seja uma via de mão dupla a minha vida. Eu quero conhecer a Ele e ser conhecido dEle.